Vamos ao dado de uma pequena pesquisa que pude fazer durante praticamente um ano. Não chegou a ser um ano, né? Comecei... não, dá um ano sim, porque eu comecei no ano passado, no finalzinho do ano passado, e estamos praticamente no final deste ano. Então, sim. O que acontece? Eu conversei com alguns casais, tanto que já tem mais de 10 anos de casados, se consideram realizados, mas não consegui achar muitos, tá? Só para constar. Eu achei 15 pessoas e consegui conversar com praticamente 100 casais, deu 90 e poucos, que se separaram. E aí eu pude conversar com eles e ver as causas de separação e também as questões dos casais que são bem realizados, o que eles colocariam, entre aspas, como uma fórmula, né? E aí, o que eu achei interessante? Existem algumas coisas que apareceram muitas vezes, como com relação à questão da separação, como traição, mudança brusca de comportamento, mudança depois de algum tipo de situação, como por exemplo, depois dos filhos ou depois de alguma doença e que comprometeu de alguma forma o relacionamento. Mas tem uma coisa que apareceu praticamente 100% das vezes, que foi a rotina. E aí assim, existem variações, né, conforme eu falei. Uns falam, não, foi rotina e depois mudou de comportamento e a pessoa começou a ficar um pouco agressiva, ou ao contrário, ficou meio mole, enfim. Então foram várias situações diferentes, mas a rotina apareceu em praticamente 100% das vezes. Em contrapartida, desses poucos casais que se consideram realizados, teve também alguns pontos em comum. Eu vou aproveitar no finalzinho do vídeo, eu vou contar um trechinho de uma história, de forma que eu não fale também o nome das pessoas, que eu achei bem interessante. Você que já chegou até aqui, curte, compartilha, deixa seu like e se inscreve. Meu nome é Richard Nascimento, sou terapeuta, educador e empresário. Dentro desses casais que têm um relacionamento bacana, todos eles falaram sobre uma questão, como é que a palavra melhor para poder descrever? Seria a quebra do egoísmo, digamos assim, né? Em que sentido? Era muito claro que esses que se consideram realizados, eles estavam muito mais preocupados com a realização do outro do que com a própria realização. De forma que é por isso que eles eram tão realizados, porque eles estavam desprendidos do egoísmo. E isso foi uma coisa em comum entre eles. Outras questões separadamente, né? Uns falando, por exemplo, sobre que quando tem algum atrito, não vai dormir sem antes ter resolvido, mesmo que várias noites, mas resolve antes de dormir. Eu achei interessante, muito interessante essa parte. As outras questões era todo voltado a essa questão da solidariedade, digamos assim, né? Algumas pessoas que de alguma forma se anularam para que o outro pudesse crescer, mas que o outro em si deu essa atenção, havia reciprocidade. Enquanto se a gente coloca em comparação os casais que entrevistei que teve separação, às vezes uma das partes tinha essa entrega, mas a outra não. Então, eu entendo isso, porque se a gente começa a se entregar, começa a se colocar à disposição do outro, para a realização do outro, ótimo, isso é um grande passo, porque eu só consigo controlar o que eu faço, e não o que o outro faz ou o que o outro pensa. Mas se isso não tem uma reciprocidade, em algum momento, isso vai ser frustrante. Isso é um fato. E aí, um relato, por exemplo, de uma coisa que eu achei magnífico, que é o que eu falei que ia falar no final do vídeo, que é agora, por exemplo, entre um casal que já tinha, inclusive, uma certa idade, já tinham filhos e netos, o homem, ele não podia comer algumas coisas. Então, a mulher não comprava essas coisas para evitar que ele visse, né, ela, por exemplo, se alimentando daquilo. A ação dela de desprender-se. Em contrapartida, ele, notando essa mudança de comportamento a respeito das compras, a respeito daquilo que era feito para se alimentar, e sabia que era por causa dele, pediu para que ela fizesse. Ela falou, mas eu não vou chegar aqui e comer na sua frente alguma coisa que você não pode, né? É torturante. Ele, não. É torturante saber que
por minha causa, você vai deixar de comer aquilo que você gosta.